Então vamos lá, pessoal, resolver a questão aqui. César Gran Rio, Petrobras, técnico de operação Júnior, fala o seguinte: um ônibus e um carro partem simultaneamente do início de uma estrada de 120 quilômetros. Ambos trafegam com velocidade constante. O carro e o ônibus demoram, respectivamente, 1,50 horas e 2,00 horas para chegar ao fim da estrada. Quando o carro tiver percorrido os primeiros 100 quilômetros na estrada, qual a distância em quilômetros que o separa do ônibus? Beleza. Informações que a gente precisa saber aqui da questão. Ó, velocidade constante, beleza? Velocidade constante, MRU, movimento retilíneo uniforme, beleza? Então vamos lá. Uma estrada de 120 km por 120 km a distância. 120 km aqui, beleza? Aí o carro tem o quê? Tá numa velocidade, aqui a gente não sabe qual é a velocidade do carro, nem a velocidade do ônibus, então a gente tem que descobrir, né? Então a gente sabe que o carro percorre em 1,50 hora e o ônibus percorre em 2,00. Beleza? Então tá, isso aqui é o ΔT. Tá, o ΔT, beleza? Do carro e ΔT do ônibus. Tá, tranquilo. Agora a gente tem que calcular a velocidade do carro. Vamos colocar aqui, ó, velocidade do carro. Velocidade do carro vai ser o quê? ΔS sobre ΔT. Tá, vamos colocar aqui ΔT1, ΔT2. ΔT1 aqui. O ΔS, 120 km. Tá? Então a velocidade do carro vai ser o quê? Velocidade do carro vai ser igual a 120 km. E aí, ó, o ΔT é o quê? 1,50 hora. Tá, uma dica que eu tenho para resolver esse tipo de questão, claro, e todas as outras questões, seja matemática ou tudo, tentar colocar em fração aqui, que fica mais fácil da gente resolver. Tá? Então vai ficar aqui, ó, carro, então 120 dividido por, é a mesma coisa que 3 meios, né? 1,50, 3 meios. Aí fica mais fácil da gente pegar, ó, pega 3 meios, aí vai ficar 240 dividido por 3. Então, velocidade do carro vai ser igual a 240 quilômetros, 240 quilômetros em 3 horas. Ou seja, a velocidade do carro vai ser igual a 80 quilômetros por hora. Correto? 80 quilômetros por hora. Aí, deixa anotado aí. Agora a gente calcula a velocidade do ônibus. Velocidade do ônibus. Tá, a velocidade do ônibus vai ser 120 quilômetros. 120 quilômetros também. Só que ele faz o que? Em 2 horas. Mais demorado. Tá? Então vai ser igual velocidade do ônibus. Vou colocar aqui embaixo, aqui, ó. Velocidade do ônibus. Velocidade do ônibus vai ser igual a 60 quilômetros. 60 quilômetros por hora. Tá? Então a gente sabe a velocidade do carro e a velocidade do ônibus. Aí a gente coloca aqui, vamos colocar aqui separado aqui, anotar esses dados. Velocidade do carro, que a gente descobriu, é igual a 80 quilômetros por hora. 80 quilômetros por hora. Velocidade do ônibus aqui, vou colocar aqui, velocidade do ônibus vai ser igual a 60 quilômetros por hora. Beleza. Agora a gente tem que calcular a distância que separa os dois quando o carro percorrer 100 quilômetros da estrada. Então, o que a gente faz aqui? Vamos colocar aqui, ó, dado por carro percorreu 100 quilômetros. 100 quilômetros. Aí, beleza. A gente sabe que o carro tem o quê? A velocidade de 80 quilômetros por hora, né? 80 quilômetros por hora. Tá, a velocidade dele é esse. Em 100 quilômetros, quanto tempo ele gastou isso aí? ΔT aqui do carro. Isso aqui é um outro ΔT, né? Na verdade, vou colocar aqui um ΔT Ultra, não é o ΔT1 nem o ΔT2. Então a gente está calculando o tempo que ele gastou com a velocidade de 80 km por hora em 100 km. Tá, 80 é igual a 100 sobre ΔT. Então vai ser ΔT igual a 100 dividido por 80 horas. A gente não precisa fazer esse cálculo aqui não. Deixa em fração, porque fica melhor para a gente usar no outro aqui, que é o ônibus. A gente tem que descobrir qual é a distância que está do ônibus e o carro. Então vamos lá. A velocidade do ônibus é o quê? 60 km por hora, que a gente achou, né? Então vai ser ΔS, que o ônibus percorreu, em 10 sobre 8 horas. Beleza? Porque aqui, ó, o ΔT é 10 sobre 8. Então, o ΔS que o ônibus percorreu vai ser igual a quê? 600 dividido por 8. Beleza? Que é 60 vezes 10 oitavos. Então, o ΔS do ônibus vai ser igual a
600 dividido por 8, 75 quilômetros. 75 quilômetros. Ou seja, o ônibus percorreu 75 quilômetros enquanto o carro percorreu 100 quilômetros. Tá? Então, muito cuidado para não chegar aqui e marcar a letra D. Tá? Porque o que pergunta aqui? Quando o carro tiver percorrido os primeiros 100 quilômetros da estrada, qual a distância em quilômetros que o separa do ônibus? O carro percorreu 100 quilômetros e o ônibus percorreu 75 quilômetros. Então, a diferença entre o carro e o ônibus é o que? 100 quilômetros que o carro percorreu menos 75 que o ônibus percorreu. Então vai ser 25 quilômetros a diferença, beleza? Então vai ser o que? Letra A, tranquilo? Aproveitando aí, se inscreva no canal ou deixe aí qualquer sugestão, comentário abaixo, pode mandar mensagem, beleza? Valeu aí, abraço!